Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta é já a nossa lição de número 5. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha, deixe aí o seu comentário e ajude-nos compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, porque assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Nesta lição de número 5, nós vamos estudar a respeito dos dons de elocução ou dons de inspiração. O nosso textuário está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4 e o versículo 11. A nossa verdade prática diz: os dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A nossa lição se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, o dom de profecia. O segundo tópico, variedade de línguas. E o terceiro tópico, a interpretação das línguas. Para iniciar esta pré-aula, eu quero trazer para vocês um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5, os versículos 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Esse texto ele é muito profundo para os dias atuais, onde em muitos lugares o Espírito Santo está sendo apagado. Em muitos lugares a chama do Espírito Santo já não brilha mais, já não aquece mais. Por isso, estas igrejas, essas comunidades tornaram-se irrelevantes. Também as profecias foram desprezadas, tanto o dom de profecia quanto a liderança do dom ministerial de profeta. E também estas igrejas, elas relativizaram tudo, deixaram de examinar e de reter aquilo que é bom. Então esta palavra, no início da sua aula, ela pode ser muito útil para que os alunos entendam a importância de manter a chama acesa. Esse é um tempo que nós precisamos manter a chama do Espírito sempre acesa. Então, nesses poucos minutos eu quero mostrar para vocês aqui a diferença entre esses dons, que são os dons de inspiração, na nossa lição chamado de dons de elocução. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A profecia. Profecia é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo e transmitida em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, a profecia é inspirada pelo Espírito Santo, toda a profecia é inspirada pelo Espírito Santo. É claro que no meio da profecia existem sim aqueles que querem utilizar-se dessa situação para proveito próprio, mas sempre vem o engano, ele vem à tona, sempre aqueles que estão trabalhando em cima do engano, eles são desmascarados. A verdadeira profecia, ela vem do Espírito Santo, é falada em uma língua conhecida tanto para aquele que fala quanto para aquele que ouve. A profecia é um dom espiritual. Eu coloco aqui algo muito importante para que vocês não venham confundir com o dom ministerial de profeta. O dom ministerial de profeta que aparece em Efésios 4 e 11 e também
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 28, é o dom ministerial, uma função de liderança do corpo de Cristo, que não deve ser confundida com o dom de profecia. O dom de profecia, qualquer crente pode possuir. Isto se refere à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons como quer. Então, qualquer crente do corpo de Cristo pode ter o dom de profecia. Já o dom ministerial de profeta, que é um dos 5 ministérios que nós estudaremos mais à frente, não é para todos, é para aqueles que exercem a função de liderança no corpo de Cristo, mas este é um assunto das próximas aulas a partir da lição de número 6. Então, o dom de profecia é aquele que fala assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo, e a profecia é muito útil para o corpo de Cristo. É claro que a Bíblia Sagrada é a maior profecia, porém, nós sabemos que o dom de profecia está em vigor. Nós não somos cessacionistas, então nós cremos na continuidade dos dons espirituais, entre eles o dom de profecia. Agora tem algo importante que é pouco falado. Olha só, variedade de línguas mais interpretação é igual à profecia. Aquele que tem o dom de variedade de línguas, se também tiver a interpretação, tem o mesmo efeito da profecia. Também Deus pode falar através de sonho. É claro que eu não estou dizendo que sonho é um dom, mas Deus pode sim falar através de sonhos, mostrar algo através de sonho. Então, sonho mais interpretação é igual à profecia. Também o Senhor pode agir através de visões, o Senhor pode dar visões. Eu sei que tem muitos que não creem mais nisso, mas Deus trabalha no sobrenatural, ele pode dar visões e visões mais interpretação também é igual à profecia. Então, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, ali em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 20, nós sabemos que não devemos desprezar a profecia. Agora, só cuidado para não confundir o dom espiritual de profecia com o dom ministerial de profeta que está em Efésios 4 e 11, também em 1 Coríntios 12 e 28, também em Atos 13 e em outros textos do Novo Testamento. Muito bem, no segundo tópico nós temos variedade de línguas. É apenas uma pré-aula, então nós estamos passando aqui os conceitos rapidamente. Nós estamos fazendo as aulas através do Facebook, então, no nosso Facebook, perfil Márcio Mainardes, nós temos as aulas normalmente aos domingos, às 10 horas e 30 minutos. Ali nós temos cerca de 1 hora de aula, então nós podemos ler os textos, fazer a aula mais devagar para que você possa aprender melhor. Então entre no nosso perfil no Facebook, Márcio Mainardes, e acompanhe a nossa aula aos domingos. Variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Segundo a nossa lição, tomando aqui, parafraseando o autor que é citado pelo nosso comentarista, é a habilidade de falar uma língua desconhecida a quem fala, com o objetivo de louvar, orar e adorar a Deus, ou até mesmo transmitir uma mensagem. De que maneira o dom de variedade de línguas pode ser utilizado para transmitir uma mensagem? Quando ele é utilizado juntamente com a interpretação de línguas. Então, quando esses dois dons estão juntos, aí há edificação para uma pessoa ou para todo o corpo de Cristo. Então, variedade de línguas, a habilidade de falar uma língua desconhecida a quem fala, com o objetivo de louvar, orar e adorar a Deus. Também é desconhecida àquele que ouve, mas pode sim ser utilizada para transmitir uma mensagem, desde que seja acompanhada do dom de interpretação das línguas. Nós temos também
Algo importante aqui que eu preciso deixar bem claro, que variedade de línguas está aqui juntamente com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, a partir dos versículos 22 e principalmente no versículo 26. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Romanos 8 e 26, quando diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a variedade de línguas é muito útil para o cristão nesse momento de oração, de adoração, de orar. Há momentos em que nós não sabemos como pedir, há momentos em que as palavras fogem, o vocabulário é pequeno para nos expressarmos diante do Senhor. Então, a variedade de línguas é sim muito útil. Por isso que é desnecessário que o crente, no meio do culto público, ele fale em línguas de maneira bem alta, porque somente é importante isso se houver interpretação destas línguas. Se o Senhor quiser falar com todo o corpo de Cristo, mas a variedade de línguas, no caso, utilizada para oração, para adoração individual, ela é para ser falada pelo próprio crente ali com o Senhor, diretamente com o Espírito Santo. Não há necessidade de elevar o tom. Então precisa saber aí a utilização da variedade de línguas. Deixa eu mostrar para vocês também o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, e o versículo 2, quando ele diz: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quando este dom de variedade de línguas está sendo utilizado para edificação pessoal, não há necessidade de, no culto público, se elevar o tom da voz, somente quando o Espírito Santo quer falar com toda a igreja. Mas existe um outro caso, ainda no capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo de número 5. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser, aqui tem uma ressalva, olha só, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, se houver a interpretação das línguas, este dom é importantíssimo e serve aí como profecia, no mesmo nível da profecia. Mas o que profetiza é maior do que aquele que somente fala em línguas espirituais, não havendo interpretação. Detalhe importantíssimo, não confundir variedade de línguas com o sinal do batismo do Espírito Santo. Então, Atos 2 e 4, ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos, as línguas são um sinal do batismo no Espírito Santo. Então, não confundir variedade de línguas, que é um dom que o Espírito Santo dá para alguns crentes, com línguas como sinal. Línguas como sinal estão sobre todos aqueles que são batizados no Espírito Santo. Isto foi o que aconteceu em Atos 2, principalmente no versículo de número 4. No terceiro tópico, nós temos a interpretação de línguas, que é a habilidade de interpretar no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em língua desconhecida. A habilidade de interpretar no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em língua desconhecida. Então, a mesma pessoa, o mesmo crente, ele pode ter o dom de variedade de línguas e também de interpretação de línguas. Por isso que aqui no terceiro tópico, mais precisamente no segundo subtópico, onde diz assim, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa,
também capacitada pelo Espírito Santo, eu não concordo com esta fala, porque a mesma pessoa pode ter mais de um dom, a mesma pessoa pode ter variedade de línguas e também interpretação de línguas e também outros dons. Não está limitado um dom por pessoa. Então, por isso que esta fala aqui ficou um pouco estranha, está aí no segundo subtópico do terceiro tópico. O que é verdade é que aquele que tem o dom de interpretar as línguas necessita também ter variedade de línguas. Se não houver, aí sim vai necessitar de outra pessoa, mas uma pessoa pode ter sim 2 ou mais dons. Outro detalhe importante é que interpretação de línguas não é tradução de línguas. Há quem pense dessa forma, então precisa se deixar bem claro. Interpretação de línguas não é tradução de línguas, é interpretação mesmo. A interpretação, ela acontece conforme a fé do intérprete. Então não existe uma palavra em línguas, uma palavra no vernáculo ou no idioma daqueles que estão reunidos, não é interpretação. Então, uma palavra pode significar várias no idioma que está sendo falado naquele local. Posso dar um exemplo disso? É claro que não os dons espirituais, porque é no Antigo Testamento, mas aquilo que acontece em Daniel, capítulo de número 5, Daniel 5, a partir do versículo 25, aquela escritura que teve na parede. Você lembra, né, da grande festa que o rei Belsazar deu a todos os seus súditos, e no meio daquela festa, onde eles estavam utilizando os utensílios sagrados, apareceu uma mão na parede que escreveu, e a mão escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas na tradução, na interpretação, que não é tradução, interpretação não é tradução, preciso deixar bem claro, Daniel diz Mene, Tekel, Peres. E são várias palavras, é uma frase para cada palavra, então não é tradução, e sim interpretação. Isto precisa ser deixado bem claro. Sobre esse assunto, Paulo fala, então, no capítulo de número 14 de 1 Coríntios. Então, você tem os dons ali no capítulo de número 12, os versículos 8 ao 10. No capítulo 13, você tem o capítulo do amor, que está acima dos dons, o amor supera todas as coisas. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo volta a falar sobre o exercício dos dons. No versículo 13, versículo de número 13, Paulo diz o seguinte: o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Então, é muito bom falar em línguas, mas somente falar em línguas não é tudo, porque aquele que fala em línguas sem interpretação edifica-se a si mesmo. Então, não há edificação no corpo. É muito bom, mas é edificação própria. Como nós sempre temos a intenção de edificar o corpo de Cristo, então Paulo fala: aquele que fala em língua, ore para que também possa interpretar essas línguas. Outro detalhe importante, no capítulo 14, o versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, julgar a profecia, aquele que está utilizando o dom de profecia, não é algo antibíblico. Pelo contrário, é recomendado aqui pelo apóstolo Paulo. Ainda no capítulo 14, o versículo de número 39 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Então é muito importante, irmãos, que a igreja esteja sendo ensinada a utilizar os dons espirituais, principalmente os dons de inspiração ou elocução, como está na nossa lição. A profecia é importantíssima, não podemos deixar as profecias, não podemos proibir as línguas, precisamos que os crentes tenham variedade de línguas e também interpretação de línguas para que o corpo de Cristo possa ser edificado, exortado e também consolado.
Se esta pré-aula foi útil para você, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e ajude compartilhando aí nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais.